Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso louvar a Deus. E interessante que a primeira música que nós louvamos aqui, eu tinha acabado de escutar no carro que eu vinha. Só que eu escutando a Firm Foundation, né, que é a versão inglesa. E, meu Deus quer falar muito comigo hoje. E eu queria abrir a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. Nossos textos foram todos no Evangelho de João. E o mesmo autor foi aquele que o Senhor Jesus veio para que fosse escrito o último dos livros. O livro que fecha a palavra de Deus. O livro que a resume. O livro que traz toda a mensagem de volta de forma impactante, de forma poderosa, de forma vívida, para que o seu povo pudesse seguir em frente. Abramos a palavra do Senhor, Apocalipse 8, versos de 1 a 6. Apocalipse 8, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça do nosso Deus. Deus maravilhoso, clamamos a Ti, ó Pai, para que trabalhe nossa vida, que nos amolde ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que mais e mais possamos resplandecer a Tua glória, onde quer que estejamos, da forma que estejamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nesse ano que pregamos algumas vezes aqui, a minha introdução tem sido muito parecida. E mais uma vez eu tenho que falar da mesma coisa, porque ela não tem passado. Mas eu queria falar de uma forma diferente, que é a questão da crise que nós vivemos. Estamos no meio de uma crise e no meio de um grande desafio da construção do nosso templo, que está correndo, que de forma maravilhosa, na semana passada, fomos desafiados a todos nos unirmos para colaborar, nos unirmos em sacrifício ao Senhor, para erguer esse novo templo, não por capricho, mas para servir mais ainda ao nosso Deus, pois a nossa vida é servir ao nosso Deus. Nossa vida não tem sentido se não for para servir. Mas há uma máxima que diz assim, que nas horas difíceis é que nós conhecemos realmente os corações. Nessas horas difíceis é que nós vemos quem realmente está comprometido. Essas horas que ninguém aqui está sobejando. A crise afeta a todos. A crise diminui os lucros daqueles que são empresários. A crise desemprega vários de nós. A crise atrasa os salários daqueles que dependem de proventos governamentais. A crise afeta a todos, mas somos chamados a investir. E nessa hora
é que nós vemos realmente o quanto estamos comprometidos. Não só com as nossas finanças, irmãos, mas também aquilo que eu queria falar esta noite, que é com os nossos joelhos, com as nossas orações. O quanto nós temos orado acerca dessa situação que vivemos, do desafio que temos. Eu queria tratar com os irmãos esta noite sobre essa questão, sobre realmente a nossa vida de oração diante do nosso Deus. Só repetindo, afinal nós estamos estudando Apocalipse há 1 ano e meio já, está perto já de acabar, estamos no 7º ciclo, está vindo por aí o juízo final, o novo céu e nova terra, a última parte, mas Apocalipse é um livro de esperança e de consolo para a sua igreja. Nós temos visto isso continuamente, repetidamente, temos sido alimentados no meio dessa luta que temos vivido no nosso país, por esse livro preciosíssimo, que nos faz caminhar. E só relembrando que o momento que João escreveu Apocalipse era muito pior do que o nosso. Nós estamos no céu, vamos dizer assim, comparado ao que João vivia, trancafiado na ilha de Patmos, que é muito pior que o Aníbal Bruno, a igreja sendo perseguida de forma massacrante, mas veio o Senhor Jesus e diz: eu estou aqui, e dá essa revelação para que a igreja não sucumba. E já são quase 2000 anos que por essa palavra a igreja se levantou e continuamos aqui para a glória do nosso Deus. E Apocalipse, como nós vimos também, é um livro que não traz grandes novidades, porque as profecias que aqui estão já tinham sido faladas em Ezequiel, em Isaías, em Daniel, em Jeremias, nos profetas, nas palavras do Senhor Jesus, mas ele traz tudo de volta de uma forma maravilhosa, majestosa, apocalíptica, como temos visto. E nesse texto que nós lemos, Apocalipse é repetitivo, mas é uma repetição que ela, a cada ciclo, traz novas ênfases, novos dados. Eu costumo dizer, como eu sou do interior, que Apocalipse parece, não sei, aquelas conversas de pessoas mais velhas no interior. Não sei se vocês já ouviram. Você vai conversar com uma pessoa mais antiga, ele geralmente, quando você vai conversar com ela, ele conta a mesma história, só que ele sempre traz um detalhe novo. É interessantíssimo. Só que João, usado pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma maravilhosa, traz ênfases fantásticas. Esse texto que nós lemos aqui está entre o 2º e o 3º ciclo. O 2º ciclo acaba justamente no capítulo 7. No capítulo 8, acaba no capítulo 8, versículo 1. E a partir do capítulo 8, versículo 2, é o 3º ciclo. Só que quando acaba um ciclo e começa outro, é o que eu chamo de versículos de transição. Então, nós vamos, a partir desse versículo, ver toda a profundidade da nossa vida de oração. Porque vida de oração, amados, é busca de profundidade com Deus. Eu queria que você colocasse na sua mente. Vida de oração é busca de profundidade com Deus. Não é simplesmente busca de bênçãos ou algo que o valha, mas é vida profunda com Deus. E com essa ótica, vamos começar a destrinchar cada versículo desses que nós lemos. E o versículo 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, olha aqui, é o fim do 2º ciclo, que é o ciclo dos selos, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. É interessante. Essa palavra silêncio
é muito intrigante. Porque afora esse momento que paramos para escutar a palavra de Deus, nossa vida é altamente barulhenta. E isso porque estamos numa igreja mais tradicional. Numa igreja menos tradicional, geralmente sempre há algum tipo de ressonância das pessoas que estão prestando culto. Mas o silêncio é uma coisa que nos dias de hoje é estranho falar. E veja bem, o silêncio que aqui está posto está no fim do segundo ciclo. Se você ver os versículos anteriores do capítulo 7, você vai ver que quando foi aberto o sétimo selo, foi descrita a visão dos glorificados. O sexto selo foi descrita a visão dos glorificados, de todo o povo de Deus. Tem uns 144 mil, tem uma multidão incontável, todos aqueles que adoravam o Cordeiro estavam lá, glorificando o nome do Senhor. E quando foi aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu. Esse silêncio, por ser transição, então ele tem duas conotações claras. Ao fechar o segundo ciclo, onde está claro que houve a vitória do Cordeiro, os escolhidos estão glorificando em louvor ao Senhor. Quando ele abre, ele remete a Gênesis. O que ocorreu no sétimo dia da criação? E Deus descansou de toda a obra que havia feito. A palavra silêncio que aqui está é da mesma raiz de descanso. É o descanso da vitória. É o descanso da obra perfeita. É o desfrutar da glória de Deus. Mas não é só o que eu diria o silêncio da vitória, o descanso da vitória. No verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. A ênfase agora no terceiro ciclo, a ênfase do segundo ciclo, amados, é a adoração. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7 são quase hinos de louvor perfeitos. Agora a ênfase do terceiro ciclo é oração. Toda a ênfase desse terceiro ciclo é em cima de oração. Então esse silêncio também é o silêncio em que se estabelece as orações. E não há como se relacionar com Deus, como ter vida com Deus, se nós não praticarmos o silêncio. Estranho, né? Falar uma coisa dessa. Mas é verdade. Nós precisamos parar, calar nossa alma diante da presença divina. Nós muitas vezes dizemos que oramos, mas oramos de nós para nós mesmos. Porque no mundo que nós vivemos, nós não temos tempo. Muita gente diz, eu não tenho tempo para orar. Quem não tem tempo para orar de verdade, não tem tempo para viver com Deus. É uma vida superficial. Mas uma vida profunda com Deus exige parada, exige descanso em Deus, exige silêncio para podermos ter tempo com Deus. Porque oração é diálogo. E não há como dialogar no meio do barulho desse mundo, amados. O mundo que nós vivemos, o tempo todo, tenta nos ocupar nossa mente. O tempo todo estamos conectados. Quanto mais jovens, mais difícil de parar. Os jovens de hoje, boa parte deles andam com o ouvido
com um fone de ouvido. Porque ficar sem falar com ninguém ou ouvir nada é depressivo. Mas na realidade é um desvirtuamento do mal para nos afastar do nosso Deus. Nós precisamos de silêncio, de calar nossa alma, de estarmos verdadeiramente, inteiramente na presença do nosso Deus. O que Deus quer de nós é coração em sua presença. O que Deus quer de nós é vidas colocadas inteiramente diante dele. Nós muitas vezes, quando ficamos um pouco de silêncio, nós nos sentimos mal. Mas, amados, Deus quer falar conosco. Além de falarmos com Ele, Deus quer falar conosco. E não há como Deus falar se nós não estivermos em silêncio, diante dEle, parar. Nós precisamos mudar a nossa vida. A vida que esse mundo tem colocado e nós não temos percebido, está cada vez mais nos afastando dele. Está cada vez mais nos levando para um ativismo louco. Estamos conectados com todo mundo e desconectados de Deus. Nós temos que desligar nossos aparelhos, não só na igreja, mas em casa. Nós temos que ter tempo de verdade. E um exemplo muito fácil de falar. Se nós dizemos que amamos alguém, nós paramos para escutar aquela pessoa. Não há relação que se estabeleça, não há relacionamento que perdure sem diálogo, sem parar para ouvir um ao outro. A pior coisa é falar com alguém que está falando com você, que está teclando alguma coisa, ou que está o tempo todo fazendo alguma coisa em alguma parte da casa, ou de algum tipo de trabalho que faça. Porque essa pessoa não está inteira. Essa pessoa diz para você: olha, eu só te dou um pedaço de mim, aproveita enquanto tem. Deus nos quer por inteiros, amados. Deus é Deus zeloso. E Ele nos quer por inteiros. Ele nos quer totalmente. Precisamos, amados. Uma vida de oração profunda, ela começa calando-se diante da presença divina, parando para ouvir Deus falar. Porque as orações mais profundas começam quando vemos Deus agindo. O problema é que nós partimos de nós mesmos para falar com Deus. Nós começamos a agir, a fazer todo o nosso trabalho, a lutar a buscar os nossos anseios, aquilo que nos faz levantar de manhã e Deus abençoa minha caminhada, que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer. Não é assim. Quando nós nos calamos diante de Deus, nós enxergamos o que Deus está fazendo e começamos a orar de acordo com a sua vontade. Estava aqui na reunião de oração na terça-feira, e o nosso presbítero falando, ele trouxe aquele texto também do apóstolo João, lá na sua primeira epístola, dizendo: se oramos conforme a sua vontade, com certeza obteremos o que oramos.
Mas não há como orar conforme a vontade de Deus se nós não pararmos para enxergar o que Ele está fazendo na nossa vida. Precisamos nos calar diante de Deus. Continuando, amados. Voltando ao versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário. Até o versículo 4. Amados, essa figura, só relembrando aqueles que até estudaram a lição no ano passado, tem duas imagens claras. Tem a imagem do incenso, lá de Êxodo, que foi ordenado por Deus, que o incenso que nunca devia se apagar, continuamente na sua presença. E também tem a imagem do sumo sacerdote, levando incenso, levando a oferta pelo pecado do povo, no dia do perdão. E era um dia de temeridade, era um dia de silêncio. Todos se calavam. E o sacerdote, amarrado numa corda, entrava no Santo dos Santos para oferecer a oferta pelo pecado dele e de todo o povo. Se ele fosse encontrado infiel, seria fulminado dentro dos Santos dos Santos, como foram Finéias e seu irmão, ao colocarem fogo estranho diante do altar. É a mesma imagem. E essa imagem nos mostra duas bases claras da oração. Em primeiro lugar, a oração é feita em dependência. Perceba aqui um detalhe, dois detalhes sutis. Outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Esse muito incenso que aí está é justamente a obra de Deus por nós, a obra do Senhor Jesus na cruz por nós. Porque se não fosse a obra do Senhor Jesus, nós não teríamos acesso a Deus. A palavra do Senhor é muito clara, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só pela obra de Cristo na cruz é que essa barreira foi quebrada. Pela obra de Cristo na cruz, como nós cantamos aqui, podemos ter acesso ao nosso Pai. Esse incenso, veja o que ele diz aqui, foi-lhe dado. Não era do anjo, mas foi dado a ele. É obra divina. O Senhor Jesus, ao pagar o preço por nós, nos deu acesso ao Senhor. Então as nossas orações são feitas de dependência. Dependência da obra de Cristo. Não é nossa força, mas é a força do Senhor Jesus. E além da obra de Cristo, tem a obra do Espírito Santo. Lá em Romanos 8 diz muito claramente que nós não sabemos orar como convém. Não existe especialista em oração. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A obra
do nosso Deus Trino, para que as nossas orações cheguem diante do trono. Nós dependemos totalmente dessa obra. Nós nos achegamos em humildade. Nós nos achegamos em contrição. Porque nada que temos de nós mesmos agrada ao Senhor. Mas tudo aquilo que foi nos dado é aquilo que agrada a Ele. A salvação que nos foi dada, a santificação que nos é colocada dia após dia pelo Santo Espírito, a sua intercessão por nós, Cristo como nosso advogado, tudo isso é que agrada o nosso Deus. E não só dependência, mas é confiança. Confiança porque quando oramos conforme a vontade dEle, quando oramos na dependência dEle, temos a convicção que somos atendidos. Temos a convicção que Ele nos ouve. Diz a palavra do Senhor que o Senhor ouve aquele que está de coração contrito. Ouve aquele que se humilha diante dEle. Quantas vezes, o que foi que o Senhor disse para Moisés, lá no Monte Sinai? Eu ouvi o clamor do meu povo e vim atender. Eu ouvi o clamor do meu povo e vim atender. Meus amados, precisamos ter essa convicção. Oração não é simplesmente uma proforma ou uma troca com Deus, mas é nos aprofundarmos no próprio Deus, ao dependermos, ao confiarmos na sua obra, na sua obra de salvação, na sua obra de santificação, nós veremos maravilhas. Precisamos ser dependentes e confiantes. Precisamos, como eu falei anteriormente, depender totalmente. Ter aquele versículo no coração que está lá em João. Disse-lhe Jesus: sem mim nada podeis fazer. Tudo que formos fazer, fazemos na dependência do Senhor. Lembro de Davi. Davi que tinha saído com seu exército, quando chegou, as mulheres foram capturadas. Os seus homens queriam matá-lo. Numa situação desesperadora. E o que Davi foi fazer? Ele foi consultar o Senhor. Ele não foi agir antes de ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Dependência. E quando Deus falou, ele foi com toda a confiança, porque ele sabia que a palavra de Deus se confirma em todas as suas consequências, em todas as suas afirmações. A palavra de Deus é poderosa. Baseado nisso, irmãos, nós temos que ter uma vida que começa com oração. A sua vida começa com o quê? Com alguém lhe derrubando da cama para poder trabalhar? Com o despertador fazendo você correr para poder dar conta do recado do dia? A nossa vida tem que começar diante de Deus, na dependência de Deus. Cada passo que nós quisermos dar tem que ser diante de Deus, amados. Essa obra que está acontecendo tem sido posta diante de Deus.
está acontecendo no tempo de Deus. Que, como foi falado aqui já, foi mais de 6 anos só para aprovar o projeto. Mas estávamos dependentes de Deus. E Deus te confirmou. E quando tivermos mais coisas a fazer, é que precisamos orar mais. Essa é a máxima de Lutero. Lutero dizia que quanto mais coisas ele tinha que fazer naquele dia, mais tempo ele passaria em oração diante de Deus. Precisamos ser assim, irmãos. Precisamos ser realmente dependentes de Deus e confiarmos nele, e tão somente nele, e não na nossa força. Nós muitas vezes saímos mais cedo pensando que nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Mas pare para pensar em cada vez que você se dedicou mais para fazer alguma coisa. Em geral, as coisas não saíram como você pensava. Mas nas vezes que você colocou mais diante de Deus, foi quando o impossível aconteceu. Eu me lembro de um presbítero amado, que ele passou por um problema na perna dele. E ele ficou mancando. E passou uns 6 meses mancando. E vai para um médico, vai para o outro, e nada de melhorar. Até que ele chegou no médico, e o médico disse para ele: olha, já fiz bem o seu diagnóstico, tem cura, mas você precisa ter muita coragem. Por que, doutor? Porque para curar de verdade, você vai ter que passar 6 meses parado. Doutor, isso é impossível. Eu sou diretor de uma empresa, eu tenho um departamento para estar à frente. Aí o doutor, muito, vamos dizer assim, muito gentil, disse: olha, então fique aleijado. Ou é assim ou não é. Você escolhe. E ele tomou a decisão de parar pelos 6 meses. E o que ele fazia durante 6 meses era orar pelo departamento dele. Meus amados, vocês sabem qual foi o departamento da empresa que mais cresceu nesses 6 meses? Foi o dele. Porque Deus é o dono das nossas vidas. Aquele homem depois testemunhou na igreja e disse como ele aprendeu a depender de Deus, como Deus ensinou a dependência nesses 6 meses que ele teve que ficar parado. Nós precisamos ser assim, irmãos. Mas vamos mais, tem mais. A vida profunda com Deus envolve silêncio, dependência, confiança. Mas também, perceba aqui no versículo 5: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações, meus amados, não são apenas recebidas por Deus. Deus se agrada das nossas orações. Elas sobem como um aroma suave ao Senhor. O verso 4 mostra isso. E outras passagens de Salmos também. Mas além disso, Deus toma nossas orações, põe o fogo do altar e manda de volta à terra. Um teólogo chamou esse tipo de ação de trovão inverso. Depois outro teólogo aproveitou e colocou até o nome do livro, mas essa frase é de outra pessoa. Mas por quê? Porque na realidade Deus pega nossas orações e derrama o seu poder.
Eu não estou dizendo aqui, amados, que Deus depende de nós. Não vá para o outro extremo, não estou falando disso. Mas eu estou falando, amados, que nossas orações é a atitude mais prática que podemos tomar em toda a nossa vida. Nós tantas vezes queremos fazer tantas coisas, queremos ser úteis, agir em vários trabalhos, mas a nossa atitude que é mais prática no reino de Deus se chama oração. Pois Deus toma as orações, coloca fogo do altar e derrama o seu poder. Toda oração colocada diante de Deus, na dependência, na confiança, de forma íntegra, redunda em poder de Deus. Deus se agrada de agir assim, e Ele cumpre os seus propósitos dessa forma. Não são os nossos propósitos, lembre-se. Quando oramos conforme a vontade dEle, temos certeza que as nossas orações serão atendidas. Então, Deus usa nossas orações para cumprir os seus propósitos. Blaise Pascal, nosso irmão jansenita, tinha uma frase interessantíssima nos seus pensamentos. Ele dizia assim, que Deus nos dá a dignidade da causalidade quando oramos. Preste atenção. Deus nos dá a dignidade da causalidade quando oramos. Ou seja, Deus usa nossas orações, que nós clamamos a Ele, e age. Nós somos partícipes da obra divina quando oramos. Não tem atitude em que nós participemos mais da obra divina do que nas orações, amigos. Mas o contrário também é verdade. Não há como vermos o agir de Deus sem oração. Com uma vida superficial diante de Deus. Muitas vezes nós reclamamos que nossa vida está vazia. Mas o problema é que nós não estamos tendo uma vida profunda com Deus. O problema é que nós não nos derramamos diante de Deus. E isso, amados, eu não falo simplesmente do nível pessoal. A oração é tanto pessoal quanto principalmente comunitária. Porque Deus ouve a oração do seu povo. Mesmo quando oramos em casa, nós estamos orando como povo de Deus. Nós, como dizia um pastor, uns que cuidaram de mim, no reino de Deus não existe cavaleiro solitário. Então estamos juntos em oração. Estamos unidos diante de Deus. E como tem sido bom, amados, podemos vir aqui para orar na oração dos homens, nas orações das terças-feiras, em outros momentos que cada um tem. Nós precisamos ter isso, cada vez mais aprofundar nossa vida pessoal, nossa vida comunitária em oração. Nossa vida comunitária tem que envolver oração, amados. E não é oração de um só, é oração de todos nós. Como é bom orar junto. Como é importante orarmos como povo de Deus.
E amados, os efeitos das orações são extraordinários. É muito mais. Diz a palavra do Senhor que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E é muito mais. E envolve muitas vezes coisas até desagradáveis. Mas é Deus. Quem somos nós para questionar a obra do Senhor? A nós que a participar, principalmente clamando. Me lembro de um testemunho que eu ouvi aqui mesmo nesta igreja, quando veio aqui o pastor David Serro, lá da Escócia, e ele respondeu, fez uma pergunta a ele sobre como ele falou muito de um avivamento que tinha tido na Escócia, e vários pastores que estavam saindo daquela falta de fé, buscando realmente a Deus. E como é que ocorreu esse avivamento, pastor? E ele contou que um pastor que colocou o seu coração diante de Deus, entendeu o chamado de Deus para que a sua igreja orasse pela igreja da Escócia, que estava morrendo cada vez mais. E a igreja passou 3 anos orando por um avivamento na Escócia. E depois de 3 anos, aquele mesmo pastor entendeu, Deus colocou no seu coração que não precisava mais orar por aquela razão, pois Deus já tinha atendido. E depois de cerca de 20 anos, uma geração inteira de pastores nasceu, justamente naqueles 3 anos que a igreja estava orando, porque Deus ouve a oração do seu povo. Deus está atento à oração do seu povo. Deus leva o seu povo a orar pelas razões que ele já decidiu. E eu quero finalizar, amados, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E vamos ter a descrição aqui das 7 trombetas. A trombeta, amados, ela tem vários significados. Ela tem significado do chamar o povo para estar de prontidão para a guerra, chamar o povo para as suas festas diante de Deus. Tudo era ao som da trombeta, ao clangor da trombeta. E os anjos se preparando para tocar, e cada trombeta que foi tocada ia mostrar todo o desígnio divino que ia ser realizado agora por conta das orações do seu povo, usando as orações do seu povo. E vemos uma sequência de 7 trombetas. Isso faz lembrar muito Jericó. Como é que foi Jericó? Deus disse, aqueles muros intransponíveis, aqueles muros que chegavam a ter 4 metros de largura. E Deus disse, a cada dia arrodeiem em oração a cidade de Jericó, os muros de Jericó, marchem. E no 7º dia, 7 vezes em oração, marchando diante de Deus. E quando se encerrassem, tocassem as trombetas, e os muros cairiam. E cada um destruiu aquela cidade e seus moradores. E foi justamente isso que ocorreu. Não foi a força de ninguém, foi simplesmente o povo diante de Deus, obedecendo sua palavra,
clamando a Ele. E fez a obra do Senhor. E a gente vê aqui, amados, nas trombetas, uma grande obra de julgamento, de ais. E muitas vezes, nossas orações vão redundar nisso também. Vão redundar em salvação e vão redundar em julgamento. É obra divina, irmãos. Mas nós temos que orar. E Deus vai usar nossas orações para isso acontecer. E as trombetas vão tocar naquele dia, mas Deus continua fazendo a sua obra acontecer hoje, usando nossas orações. E é interessante aqui que entre a sexta trombeta e a sétima trombeta é dado um intervalo para falar do testemunho do povo de Deus. Por quê? Porque não existe vida de oração sem testemunho. Vem a resposta divina, vem o julgamento do Senhor, vem a obra do Senhor, mas também vem o Senhor nos levando a testemunhar, falando da salvação em Cristo. E a gente vê duas testemunhas que não cessam testemunho até o dia da grande tribulação. Nosso testemunho se fortalece, irmãos, quando temos uma vida de oração profunda. Como diz a palavra do Senhor, naquela hora vos farei lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas isso só ocorre com vida profunda de oração. De oração e palavra. E depois, quando toca a sétima trombeta, vem todo o alarido de vitória. Vamos abrir lá, capítulo 11. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. Meus amados, a nossa vida de oração vai se encerrar. Vai se encerrar com grande festa, quando estivermos diante do nosso Deus, celebrando a vitória dele, diante de todos aqueles que se levantaram na sua incredulidade contra o nosso Deus. E eu queria encerrar só conclamando: amados, temos grandes desafios, e para isso precisamos aprofundar nossa vida de oração com Deus. Sairmos da superfície, silenciarmos, calarmos nossa alma e passarmos a depender a cada passo
da orientação divina. O quanto você orou para decidir a oferta que você vai dar para a construção. Você colocou diante de Deus e Deus falou com você o que é sacrifício na sua vida? Ou foi só um impulso? Você só fez sua obrigação? Precisamos amadurecer em oração. E Deus vai agir. Vocês vão ser testemunhas de maravilhas. Vocês vão ver coisas que vocês jamais pensaram acontecer. Mas vão acontecer. Porque o nosso Deus usa as nossas orações para cumprir os seus propósitos. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ore por nossa igreja. Ore pela liderança. Aprofunde sua vida. Ore por nosso país. Ore pelos julgamentos dos maus. Mas ore também para que aqueles que têm sabedoria para governar se apresentem e governem. Ore. Não há nada mais prático na nossa vida do que estarmos diante de Deus, íntegros, dependentes, confiantes. E Deus fará maravilhas. Vamos orar. Deus maravilhoso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa superficialidade. Tem misericórdia de muitas vezes acordarmos de manhã e não temos nenhum tempo contigo. Passarmos o dia sem nos lembrar da tua graça cuidando de nós. Sem colocarmos nosso coração diante de ti. Preocupados tolamente em prestar contas. Sem confiarmos no teu poder em nossa vida. Muda a nossa vida, Senhor. Dá-nos vidas mais simples, mais humildes, mais cheias do teu poder, cheias da tua graça, que possamos vislumbrar a tua glória na nossa vida, na vida dos que nos cercam, na vida da nossa igreja, na vida do nosso país. No nome de Jesus. Amém. Amém.